Tem uma questão muito importante para você saber. Os bolsonaristas, os fanáticos da extrema-direita, eles estão completamente zonzos, eles não sabem o que fazer. Porque por mais que eles inventem coisas, por mais que eles tentem colocar uma ideia diferente da realidade, a realidade é muito dura. Você vai ver nesse vídeo de hoje o que está acontecendo e você vai perceber que é praticamente impossível, mas está muito difícil inventar alguma coisa negativa sobre o que aconteceu com esse encontro do Lula e o Trump. É impossível inventar. Então, eles estão percebendo que acabou, o jogo foi perdido e não se sabe mais o que fazer. Olha, o que aconteceu depois que o Lula saiu daquela reunião, até vou colocar aqui para você a Natuza Neri explicando o que aconteceu depois que acabou a reunião. Dá uma olhada nisso. Quando Lula sai desse encontro em que a imprensa participa, você vê aí na sua imagem, partiu do presidente brasileiro, segundo as minhas apurações, terminar essa história, dar a sua versão sobre o que ele enxergava acerca de Bolsonaro. E aí ele diz para Trump, olha, ele tentou um golpe de Estado, esse golpe de Estado que ele tentou contra mim tinha um plano para me assassinar, para assassinar Geraldo Alckmin, assassinar Alexandre de Moraes. Trump ouviu com atenção e, num dado momento, meio que repete o que a gente viu ali no contato com a imprensa. Ele diz que ele tinha uma boa impressão de Bolsonaro, mas que não o conhecia muito bem. É um tom muito diferente do usado por Trump nas suas redes sociais, naquele fatídico e intenso julho de 2025, e muito diferente do tom na carta. Qual foi a impressão do governo brasileiro em relação ao tema Bolsonaro? Que Trump não estava muito interessado nesse tópico. Essa é a interpretação do lado brasileiro. E, de fato, eu conversei com pessoas que tiveram acesso a todo o conteúdo da reunião e todas descreveram o tópico Bolsonaro, nem como tópico, aliás, mas como uma iniciativa de Lula de explicar, dar a sua versão, mostrando que Trump estaria mal informado em relação a Bolsonaro. O tema se debruçou, sobretudo, em relação ao tarifaço e a outros tópicos. Bolsonaro, ao contrário do que imaginou o filho dele, Eduardo Bolsonaro, não pode nem ser considerado um tema dessa reunião. Se você não entendeu, eu vou explicar melhor. Olha só. Primeira coisa, Bolsonaro não foi tema da reunião. O Trump não levou absolutamente nenhuma questão sobre o Bolsonaro na reunião. É zero. Ele não levou nada sobre o Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quem falou sobre o Bolsonaro nessa reunião foi o Lula. E o Lula fala do ponto de vista daquilo que de fato aconteceu, não daquilo que falaram para o Trump. Observe que a Natuza, ela diz assim, ele ouviu atentamente. E veja bem, o próprio Lula, ele explica isso. Numa coletiva, ele vai explicar a respeito das inverdades ditas naquela primeira carta do Trump e fala a respeito dessa questão do Bolsonaro, que o Bolsonaro realmente fez o que falaram para ele. Então, eu acho interessante quando o Lula fala dessas inverdades, porque aqui começa também um processo de esclarecimento sobre a realidade dos fatos. O próprio Lula fala nesse momento a respeito disso. A segunda inverdade que ele citou na carta dele, sabe, foi a questão do julgamento do Bolsonaro. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente.
Cara, porque eu não converso em tom pessoal, eu converso em tom político de interesse do meu país. Convidei ele para ir à COP, outra vez, é importante que você vá para dizer o que você pensa. Olha a postura do Lula, sabendo que o Trump é negacionista do clima, que o grupo do Trump, essa extrema-direita inteira, são negacionistas, ele falou, cara, vai lá, que seja para você falar contra. Mas vai lá, participa. Isso é genial. Outro ponto que você acaba de ouvir o Lula dizer, acabou, Bolsonaro. Bolsonaro nunca foi nada, não é nada, e é importante o Trump ouvir que o Bolsonaro tentou matar o Lula, que eles tentaram matar o Lula, tentaram matar o Alckmin, tentaram matar o Alexandre de Moraes. É importante que o Trump entenda o espírito assassino e criminoso e miliciano que está por trás desse grupo. Porque por pior que você possa imaginar, eu acho muito difícil que haja dentro do pensamento da extrema-direita estadunidense essa coisa de matar pessoas. Ah, vamos matar o Biden. Ah, vamos matar o Obama e coisas assim. Eu não sei se, sabe, posso estar sendo ingênuo, mas eu não sei se chega a esse ponto. E uma outra questão que aqui eu quero trazer a Andréa Sadi explicando para você, ela falou agora de manhã sobre isso, é o fato de simplesmente acabou realmente essa coisa desses dois paspalhões, esses dois imbecis, que agora, daqui a pouco, o próprio Eduardo Bolsonaro vai ser um fugitivo da justiça, mas ele se junta a esses fugitivos da justiça lá nos Estados Unidos, criminosos, gente vagabunda e criminosa, como Alan dos Santos, como o neto do ditador. Esse pessoal todo que é fugitivo da justiça, que está lá nos Estados Unidos, se escondendo nos Estados Unidos, estão presos, mas nos Estados Unidos, né? Porque não podem vir para o Brasil. E a Andréa Sadi, ela explica sobre essa questão, sabe, do quanto ficou pequeno, quanto ficou ridículo a atuação desses caras. Ela fala isso agora de manhã, eu vou trazer esse vídeo, sempre pedindo para você dar o like. Não se esqueça do like, tá? O like é muito importante aqui no nosso vídeo. Dê o like, por favor. Faz esse favor aqui, dê o like. Vamos ouvir a Andréa Sadi falando a respeito. Sabe aquela expressão, eu só acredito vendo? Então, nem vendo, expoentes do bolsonarismo estão acreditando no tamanho da lambança que foi feita pelo campo deles, que acabou resultando, entre outras coisas, nessa foto que a gente viu no domingo entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump. Essa foto, para expoentes do bolsonarismo com quem eu tenho conversado, está sendo avaliada, analisada como uma derrota para o bolsonarismo. E na direita tem cada vez mais setores desse campo irritados com o Eduardo Bolsonaro, porque acham que ele entregou de bandeja uma agenda para o governo Lula. E agora eles têm mais um ativo, que é essa foto de Lula e de Trump, que vai ser usado, claro, na eleição do ano que vem. Então tem setores da direita agora também cobrando o Tarcísio de Freitas para que ele pudesse ter feito essa articulação e tentar negociar esse recuo nas tarifas. Quem conversa com o Tarcísio e seus aliados, já contei aqui mais de uma vez, eles me dizem que isso não é papel do governador neste momento. Ele tentou lá atrás, o Eduardo Bolsonaro obstruiu qualquer tipo de interlocução, dizendo que ele era o único interlocutor com a Casa Branca, e agora quem tem que fazer esse papel é quem está fazendo, é o presidente da República. Então é um cenário muito ruim para a direita olhando para frente, porque o que eles concluem e o que a gente pode tirar e extrair de tudo isso é que o adulto na sala, que foi o governo brasileiro, foi lá resolver um problema criado pela bagunça do jardim de infância da extrema-direita. Olha, eu não acho apenas que eles foram juvenis, eles foram inconsequentes, mas eles foram perversos, existe uma perversidade por trás. A gente não pode negar isso. Eles foram canalhas. E eles ainda insistem em ter alguma relevância nas redes sociais, mas eles estão sendo empurrados para a latrina da história. E até aqueles... o próximo vídeo do canal é muito importante, tá? Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E se você é inscrito, ative o sininho, porque o próximo vídeo é muito importante. Eu vou trazer, ainda hoje, eu vou trazer para você uma ideia sobre o que está acontecendo com a extrema-direita em relação à direita brasileira. Em relação àqueles que votavam no Bolsonaro porque não gostavam do Lula nem do PT. É o próximo vídeo. Mas agora, você observou a própria Andréa Sadi explicando a respeito do que está acontecendo em relação aos bolsonaros dentro do grupo bolsonarista.
esse núcleo duro bolsonarista, eles estão revoltadíssimos com o Eduardo Bolsonaro, o próprio Tarcísio dizendo, olha, eu não tenho que resolver isso, eu sou governador de São Paulo, quem tem que resolver é o governo federal e é o que está acontecendo, e acontecendo com absoluta qualidade em todos os gestos, atos, atitudes, ações. Então, assim, é o governo federal e o Lula com excelência plena. E paralelo a tudo isso, a gente tem o Trump cada vez mais encantado com o Lula. Só para você ter uma ideia, isso não é comum, tá? O Trump não faz isso. Ele, conversando com a imprensa, ele dá os parabéns. O Lula fez 80 anos, ele deseja feliz aniversário, ele dá os parabéns pro Lula. But we had a great meeting. It's happy birthday. I want to wish the president happy birthday. Okay? It's his birthday today. Did you know that? No. He's a very vigorous guy, actually, and I was very impressed. But today's his birthday. So happy birthday. All right? Would you let him know, please? O que significa isso? Há uma proximidade muito maior do que qualquer pessoa poderia imaginar. Olha, eu vou ser sincero para você, eu nunca imaginaria isso, tá? Porque o que acontece? O Trump é cercado por extremistas, gente de extrema direita que vê o próprio Lula e vê o governo brasileiro como um governo de esquerda, comunista, aquele peso. Eu nunca, na minha vida, eu poderia imaginar que, olha, arrisco a dizer que nem o próprio Lula poderia imaginar que as coisas iam chegar nesse ponto, que as coisas realmente iam se transformar numa proximidade tão grande. O Lula, ele chegou a dizer agora que ele tem o telefone do Trump e o Trump tem o telefone dele. E ele falou, olha, não tem mais intermediário, não tem mais alguém entre nós. Somos nós, é entre mim e ele. É entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos. O Lula coloca essa fala que eu considero muito importante e histórica também, olha só. Agora não tem mais intermediário. Agora é o presidente Lula com o presidente Trump. Gostemos ou não gostemos um do outro, nós dois temos que assumir a responsabilidade como chefe de Estado e saber que as nossas ações têm que trazer benefício para os povos que nos elegeu. É assim que eu trato isso, é assim que eu estou otimista, saio daqui muito otimista, possivelmente já tem uma reunião a semana que vem em Washington. Ele me disse que está com vontade de vir para o Brasil. Eu disse para ele que estou à disposição de ir a Nova York e a Washington quando quiser discutir, porque se tem uma coisa que eu aprendi a fazer na vida foi negociação. E se houver essa disposição do presidente Trump, como ele disse, que tem toda a disposição de fazer um bom acordo com o Brasil, e eu disse para ele que o Brasil tem toda a intenção de fazer um bom acordo com os Estados Unidos, não haverá problema para nenhum setor da economia brasileira e não haverá problema para a relação entre as duas maiores democracias do Ocidente. Eu disse para ele o que eu tinha dito por telefone, de que o Brasil e os Estados Unidos, como as duas mais importantes democracias da América e do mundo, do Ocidente, a gente tem que dar exemplo de cordialidade, exemplo de livre comércio, exemplo de multilateralismo. E é isso que eu vou continuar fazendo. O Lula falou uma questão importante aqui. Independente de gostar um do outro, nós somos um país que precisa negociar com o mundo. Eu continuo tendo as minhas ressalvas em relação aos Estados Unidos, que eu acredito que dificilmente eu vou mudar a minha postura em relação aos Estados Unidos, que é um país bélico, assassino, é um país que tem esse espírito imperialista. Então, as ressalvas em relação aos Estados Unidos continuam. As ressalvas em relação ao Trump continuam. Sabe, não mudou muita coisa. Mas aqui a gente tem que tratar da nossa relação, ou seja, a relação do nosso país com o mundo. E nesse ponto não tem debate, não tem discussão. O Brasil tem que negociar com o mundo, tem que estar aberto a fazer negócio com o planeta Terra e ponto final. É lógico, desde que isso não fira a nossa soberania, desde que isso não ataque as nossas leis, mas, de certa forma, essas negociações comerciais, elas nunca interferem diretamente nisso, porque são, sabe, empresários aqui negociando com empresários lá, empresas brasileiras com empresas estrangeiras e assim, e o contrário, e assim se dá. Então não tem essa coisa de colocar empecilhos ideológicos na frente de uma negociação que é puramente uma negociação comercial.
É a mesma coisa de uma pessoa, eu vi recentemente uma pessoa que tem uma padaria e disse, olha, aqui não entra ninguém da esquerda, aqui é estúpido, tá deixando de vender. O mesmo dinheiro que compra o pão dele é o mesmo para todo mundo. E o mesmo dinheiro que compra o pão dele é o mesmo dinheiro que todo mundo tem. Então é estupidez ficar colocando essas questões, sabe? É burrice. E nós tivemos um momento com o Bolsonaro que isso aconteceu. Ele hostilizando a China, tratando os nossos parceiros comerciais de uma maneira estúpida, imbecil. Então, essas questões todas que nós estamos colocando no vídeo de hoje são muito importantes, porque elas trazem o momento em que o nosso país vive agora com um presidente de verdade, com um estadista à frente da presidência. A gente tem que ficar muito alerta, eu acredito muito, tenho muita fé, que o Lula vai se candidatar e ele vai se reeleger em 2026. Mas e em 2030? A gente tem que começar a pensar no nosso país de uma maneira objetiva. As pessoas que olham para o nosso país têm que ver o nosso país como um país democrático, aberto à negociação, principalmente comercial, e sem fanatismos ideológicos. O que nós estamos vendo com o Lula é uma prova de que não tem como as pessoas falarem que Lula é extrema esquerda, que as pessoas que defendem o PT ou o próprio governo são pessoas de extrema esquerda, como eles estão falando. Porque todos nós aqui estamos apoiando e achando correto que o Lula negocie com o Trump, que é um governo claramente de direita e em alguns momentos de extrema direita. E tá tudo certo negociar, porque é o interesse do nosso povo que está sendo colocado na mesa, acima de qualquer coisa. Agora, isso não significa que nós vamos nos vender ideologicamente e, como eu disse, vamos continuar com as ressalvas. As ressalvas continuam, mas isso é de uma seara ideológica, não comercial. A seara comercial é o seguinte, nós temos aqui que vender café para você e a gente quer que você compre. Acabou o assunto. A gente tem carne para vender para você, a gente quer que você compre. Acabou o assunto. Porque isso faz com que a gente tenha empregos, isso faz com que a gente tenha crescimento, desenvolvimento, isso faz com que o nosso país esteja em um momento melhor. Mas se você discordar, coloque aqui os seus comentários. Eu gostaria muito de saber o que você acha a respeito disso. Né? Se você realmente acha que a gente deveria ter uma pauta ideológica, não deveria negociar com o Trump, ou se você realmente acha que a gente tem que defender os interesses do nosso povo. Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça do like. O like é muito importante. Eu tenho aqui o meu celular comunista. Você não precisa ter um celular comunista, porque a gente sempre fala no final dos nossos vídeos sobre essa oportunidade de você trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e você tem essa renda extra. Você vai trabalhar apenas com o seu celular. Então, vale a pena, você tem uma semana para avaliar essa escola de negócios. É uma semana. Nessa semana inteira que você tem para avaliar, você pode avaliar da forma que você quiser. E para você entender um pouco mais como que você entra para essa escola de negócios, como que você vai fazer com que a sua vida tenha aí essa rendinha a mais todo mês, R$300 todo mês, R$1.000 todo mês, é só você entrar aqui no primeiro comentário fixado. Primeiro comentário fixado. Eu mesmo explico tudo para você. Primeiro comentário fixado. Tá bom? E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajudem o nosso trabalho. Você pode ser um membro do nosso canal, eu agradeço aos membros do nosso canal. Hoje mais cedo, teve mais um vídeo aqui exclusivo para membros do canal. E se você é membro do canal, entre aí para você dar uma olhada. A gente também aproveita para mandar um grande abraço aos nossos apoiadores do nosso Apoia-se. Muito obrigado. Você pode avaliar a possibilidade de ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. E você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Se você não puder, não tem problema, você ajuda quando você puder, sempre lembrando, você não é obrigado a nada, tá? A nada, nada. É só se você quiser e se você puder. Esse aqui é o nosso endereço de Pix, ó. E esse aqui é o nosso QR Code. Entra aqui e a gente agradece muito, do fundo do coração, as pessoas que nos ajudam. Tenha uma boa semana, daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson, e se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.